Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 13 de agosto, terça-feira. Deus te abençoe, te dê um excelente dia. Estamos lendo aqui Salmos 44:1. Vamos ler para o regente do coro, um salmo didático dos filhos de Corá. Seu subtítulo: Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Se tem um povo que é de tradição, de conservação da sua história, e ninguém melhor do que eles até para guardar a própria escritura, o zelo que eles tinham de transcrever, existiam pessoas preparadas para isso, né? Transcrever e entesourar, né? Guardar. Então eles tinham esse costume. E os filhos de Corá aqui estão louvando a Deus e, obviamente, dentro da lógica aqui do Velho Testamento, primeiro para dizer que eles sabem do que aconteceu no passado porque os pais, os antigos, os ancestrais contaram. Então eles não viveram, não vivenciaram, mas eles têm o conhecimento porque aquilo lhes fora contado. E eles pegam essa, esse fato e nesta música, neste salmo, eles descrevem alguns desses eventos, como os pais foram livres do cativeiro egípcio, como foram estabelecidos na terra e de como ganharam muitas guerras, como Deus concedeu vitórias e tudo isso. E para que essa música? Para dizer, Senhor, salva-nos de novo. Senhor, livra-nos de novo, faz de novo o que o Senhor já fez um dia. Então é como se eles dissessem para Deus, Senhor, a gente sabe que o que aconteceu no passado e a gente está pedindo a tua misericórdia, porque a nossa situação é essa. Os estudiosos apontam para alguma dificuldade do reino de Judá. A gente não tem certeza do que estava acontecendo, mas a história de Israel, ela é toda ela, né, com essa questão de inimigos, dos vizinhos e tudo mais. Então eles estão pedindo livramento, eles estão pedindo ajuda de Deus, mas recordando aquilo que os seus antepassados falaram. Então, a expressão o Deus do passado, o Deus dos antigos, obviamente, eu sei que ninguém pensou isso, não significa que seja um outro Deus, né? Mas, e também é, é uma referência, quando fala o Deus dos antigos ou Deus do passado, é uma referência ao que Deus já fez e eles sabiam, né? O que eu quero me ater com os irmãos são, antes disso, dizer que o Salmo, que se você tiver o tempo de ler hoje, você vai perceber que é um tipo de uma reivindicação. É dentro daquela lógica de que se eles obedecerem, eles vão ter prosperidade e vitória sobre os inimigos. É a ideia de bênção, de prosperidade na terra, de viver muito sobre a terra, e até aí chegava a compreensão da maioria deles, de que era isso. Andar direitinho para Deus abençoar, para Deus dar boa colheita, para Deus livrar dos opressores, dos inimigos, para Deus conservar a terra e para que eles tivessem uma vida longa ali. Enfim, eram estas as bênçãos ligadas, na maioria das vezes, com uma ideia meritória, né? É tanto que os salmistas, a maioria deles, colocam para Deus
o que para eles é uma justiça. Eu tenho andado direito, tenho feito isso, etc e tal. Outros já confessam pecado, que são chamados salmos penitenciais. Tem misericórdia de mim porque pequei. Mas outros trazem esse mérito, olha, eu andei direito, porque está na lógica do mérito. E nós não temos essa questão de mérito, de crédito, de débito. O que a gente conhece em Jesus Cristo é a graça, que a gente não merece nada, que a gente não conquista nada, mas tudo que é de Deus, tudo que é espiritual, que procede de Deus, é mediado pela graça de Deus. Sempre será algo que a gente não merece, né? A gente tem que ter essa consciência. Principalmente, a gente começa pela graça de Deus, entendendo que a gente não merece nada, que não conquista nada, para ler a mentalidade antiga, já que estamos falando do passado, né? Para ler o Salmo e entender que a gente não pode dizer para Deus, fazer orações e músicas para Deus com base em mérito, em dizer, Senhor, eu tenho crédito e tal. Não, né? Eu, particularmente, não me atrevo, porque eu sei que eu dependo da misericórdia de Deus. Creio que os irmãos também pensam assim. Deixando essa questão de lado, o que eu quero chamar a atenção é essa ação do povo, dessa ancestralidade de que foi contando. Como é que contaram? Gravaram, escreveram em pedra, tudo isso ocorreu, obviamente, porque a gente tem a Torá, tem os livros históricos e tudo mais. Os filhos de Corá sabiam disso. Mas alguns estudiosos pensam que quando ele fala, usa aqui o verbo nos contaram, que ele esteja falando da tradição oral, que não seja aquela educação formal lá que o menino judeu tinha de aprender a lei por ocasião lá de 12, 13 anos e começar, menos, não lembro agora, de começar a estudar e ler a Torá. Quando diz nossos pais nos contaram, dá essa impressão, isso não é uma impressão particular, mas os estudiosos, que está falando mesmo desse dever que os pais têm de contar sobre as maravilhas de Deus, da obrigação. Hoje em dia a gente usa a expressão legado, né? Do legado. E quando fala de legado, muita gente, os ensinadores, professores de escola dominical, falam muito, e a Olimpíada acabou agora, e tem uma corrida chamada, nem sei se é esse o nome, revezamento, que um passa o bastão para o outro continuar correndo. Nem sei, porque eu não acompanhei absolutamente nada, né? Mas nem sei se essa modalidade ainda existe. Estou falando de um lugar de ignorância. Mas em algum momento já existiu ou ainda existe. Um passa o bastão para o outro e o outro continua na corrida, enfim. Uma equipe de 3, 4, me parece que é assim que funciona. Passar o bastão foi uma figura que professores de escola dominical usaram para falar desse legado, né? Porque a gente tem o que outros já chamaram de herança de fé. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de alguns milionários mundo afora, Bill Gates e atores de Hollywood, que já acumularam riquezas de bilhões, de milhões, e eles já declararam que nada vão deixar para os filhos. E aquilo foi muito impressionante. Aí, quando eu li isso, eu quis saber o porquê, né? Desconfiava, mas quis saber o porquê. Que eles
se consideravam ter uma dívida com a própria humanidade, porque as riquezas que eles alcançaram foi por causa do povo. Bill Gates reconhece isso. E por outro lado, não querer que os filhos tenham essa vida de nada para fazer, mas que eles tivessem uma vida normal, que eles precisassem trabalhar, investir, enfim, se empenhar como todo mundo faz. Então, alguns já estão legalmente deserdados, já sabem que não vão herdar a fortuna. Teve um outro que disse: não, eu vou apoiar em tudo no que diz respeito à formação deles, né? Se eles quiserem investir em algum negócio e tal, vou dar todo esse suporte, mas o que se diz de herança, essa eu vou passar para instituições. E eu achei isso interessante, não estou aqui fazendo nenhum julgamento se está certo, se está errado, mas essa questão de deixar, né? A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. A gente geralmente procura deixar alguma coisa. Para mim, diz que não é julgar, mas já começo a fazer um julgamento aqui. Para mim, eles tinham que deixar pelo menos uma porcentagem, já que pensam em acolher mais pessoas, mas pelo menos uma porcentagem para os filhos, porque afinal de contas é dever entesourar para os filhos, é dever pensar em deixar alguma coisa. Bom, independente agora, ou saindo dessa esfera de finanças, de herança, existe uma herança espiritual que a gente tem que deixar para os filhos, sim. Há quem recebe uma herança e gaste de qualquer maneira, que não valoriza, porque até não se esforçou por aquele dinheiro que está usufruindo, então desperdiça. O que a pessoa vai fazer com a herança é por conta deste herdeiro. Mas aqui o que me chama a atenção é o fato dos pais deixarem a herança. O que os filhos vão fazer é problema dos filhos. Assim, muitos crentes têm criado os seus filhos. Alguns não permaneceram, alguns estão afastados, alguns estão em dificuldades, mas o que importa é que ela foi passada. E como é que passa? É contando o que Deus fez, contando dos livramentos, contando das curas, né, do seio familiar, contando de como Deus providenciou isso e aquilo, né? Contando sobre as bênçãos, enumerando as bênçãos, reconhecendo que a vida da família não foi uma vida isolada da ação divina, mas antes, pelo contrário, que Deus foi quem abençoou. Então, isso deve ser passado, e isso é o que eu chamei da dívida, do dever, da obrigação dos pais. Então, a gente tem que fazer isso, tem que contar para os filhos e pode estender a tenda aí um pouquinho mais, né, para puxar outros herdeiros. Então, entra aí os novos convertidos, entra aí os adolescentes, jovens da igreja, entra aí sobrinho, filho do vizinho, não importa, você vai contando, mas e principalmente contar para os filhos, porque essa é a maneira como o salmo começa aqui. A gente tem que contar o que Deus fez. Não coloca Deus no passado antes, muito pelo contrário, dá para todos nós uma injeção de fé para crer que Deus que operou o que operou, né? Deus que trouxe vitória, que providenciou coisas, que trouxe
livramento, que, enfim, que abençoou no passado, pode abençoar nos dias de hoje, porque não é uma coisa inédita, que nunca aconteceu na face da terra. Antes, Deus tem feito isso na nossa família. Então, quando chega o diagnóstico, o desemprego, seja lá o que for, vamos confiar. Porque quando eu passei por isso, Deus, nós oramos, nós esperamos em Deus, nós confiamos, nós enfraquecemos, nós gememos, mas Deus teve misericórdia, Deus agiu, né? Então, contar isso é uma injeção de ânimo, é uma injeção de fé, porque o Deus que já fez a nossa família pode fazer de novo. O Deus que já abençoou outrora, anos atrás, pode e quer fazer de novo, né? Pode fazer de novo. Eu acho que essa é a grande lição. Então, duas coisas. É a gente esticar a nossa herança, né? Esticar porque esse é o nosso dever, de contar. Nós não temos garantia do que o outro vai fazer com a herança, mas é nossa obrigação deixar o legado, deixar a herança. E em segundo, em deixando a herança, em contando o que Deus fez, é o mesmo de injetar fé no outro, para o outro pensar no que Deus faz. E todos nós contar até o que Deus fará. Essa é uma dinâmica que eu entendo aqui neste salmo. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que a tua graça e misericórdia seja sobre nós, que possamos recordar o tempo todo, Senhor, das coisas que o Senhor fez e ter a coragem, a disposição de passar os teus feitos, a tua história mesclada com a nossa história, para quem quer que seja, mas principalmente para os nossos. Eu oro, Pai, assim, no nome de Jesus. Amém.